E a palavra de Deus fala no livro de Mateus 19. Jesus ele começa falando ali sobre o divórcio. E depois ele parte lá para o moço rico, lá no 16. Ele fala nesse versículo 19 também sobre as crianças. Vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E aí o Espírito de Deus ministrou fortemente o meu coração sobre restituição. Eu disse, como assim, Senhor? E nós vamos entender. A palavra de Deus diz assim, Mateus 19, 16. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou, Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Então, um moço rico, um moço cheio de muitas riquezas, um rapaz abastardo, uma pessoa que, para a sociedade, uma pessoa rica. Você olha para uma pessoa aqui na cidade, na sociedade, e você diz assim, fulano é rico. Essa pessoa ela tem muitas riquezas. E ela chega para Jesus e pergunta para Jesus, Mestre, o que eu devo fazer de bom? De bom. Ele pergunta para Jesus o que ele precisa fazer de bom para ele conseguir a vida eterna. E Jesus responde assim para ele. Olha o que Jesus responde. Por que você está me perguntando a respeito do que é bom? Jesus olha para ele e diz, por que você está me perguntando o que você tem que fazer de bom? Por que você está me perguntando isso? Por que você está me fazendo essa pergunta? Aí Jesus olha para ele e diz assim, só existe um bom. Só tem um bom. Só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Olhe para o seu irmão. Olha para a cara dele. Olha bem para os olhos dele. E diz assim, tu é ruim. Tu é ruim mesmo. Misericórdia, pastor, o que é isso? Eu estou lançando uma palavra no meu irmão. Eu estou falando com base na palavra. Jesus está dizendo para aquele homem, para aquele moço, que só existe um bom. Só existe um que é bom. Só um. Então, tudo que eu fizer e tudo que você fizer, irmão, nada do que a gente faz é bom. As melhores e maiores obras que você fizer, diante da grandeza de Deus, são trapos de imundície. Às vezes a gente acha que a gente fez muito, né? Não é verdade? Às vezes a gente diz assim, mas eu fiz um bocado. E hoje eu estava ouvindo alguém falando a história de John Wesley. E essa pessoa disse assim, poxa, John Wesley, ele dormia 4 horas por noite. E ele evangelizava 20 horas por dia. Ela olhou e disse assim, quando é que eu vou chegar nesse nível? Mas se você evangelizar 24 horas por dia da sua vida, mesmo assim você não é bom e eu não sou boa. Porque só existe um bom. Jesus Cristo. Ele é bom. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor envie anjos do Senhor nesse lugar. Que o Senhor venha repreender toda a opressão do nosso meio. Que o Senhor venha amarrar, amordaçar todos os demônios. Que todos os demônios se tornam agora cegos, mudos e surdos. E que o Senhor venha amarrar todos os demônios nesse culto. Que o Senhor venha repreender toda a influência do mal, todo roubador, todo destruidor da tua palavra, tudo que tenta roubar a tua palavra
nessa noite, eu repreendo, eu dou uma ordem, bate de retirada desse lugar, no poder que há no nome de Jesus. Toda perturbação, todo herê, todo espírito de confusão, todos os comichões dos ouvidos que sejam arrancados agora, no poder que há no nome de Jesus. Pai, aquebranta os corações no nosso meio, para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, e que para nós possamos verdadeiramente ser restituídos pelo Senhor nessa noite. Restituição. Eu declaro restituição completa sobre cada vida que se encontra aqui nessa noite, em nome de Jesus. E eu te peço, meu Pai, libere anjos de guerra sobre esse lugar, e que os anjos do Senhor comecem a pelejar, comecem a batalhar a favor de cada pessoa, a favor de cada alma que se encontra aqui nesse ambiente. Pai, tem pessoas aqui precisando enxergar, tem pessoas aqui precisando ouvir, tem pessoas aqui, Pai, precisando falar. Pai, tem pessoas aqui precisando ser curada, ser restaurada. E o teu Espírito tem liberdade de restituir tudo o que foi roubado, tudo o que foi arrancado de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, por que você está perguntando quem é bom? Só tem um bom, e esse bom é Jesus. Se você quer entrar na vida eterna, então guarde os mandamentos. Então Deus, Ele está dando uma direção para nós. Você quer entrar na vida eterna? Guarde os mandamentos. Ele não está dizendo para você ser bom. Ele está dizendo para você se esforçar para guardar os mandamentos. Aleluia. Mandamentos. O Senhor está falando no Novo Testamento que para eu alcançar a vida eterna, eu preciso guardar os mandamentos. Uai, pastora, mas a lei não já tinha. Mas é que está dizendo que eu tenho que guardar os mandamentos. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe. E ame os outros como você ama a você mesma. Olha uma chave. Então, para eu alcançar a vida eterna, eu preciso amar o próximo. Eu preciso não adulterar. Eu preciso não dar falso testemunho. Eu preciso obedecer os mandamentos. Aleluia. Glória a Deus. No 20 ele diz: eu tenho obedecido todos esses mandamentos. Recebeu o moço. O que mais me falta fazer? Eu tenho obedecido todos esses mandamentos, Senhor. Eu tenho feito tudo isso. Mas o que eu falto fazer? Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito. Deus está dizendo: bom, igreja? Não. Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Riquezas aonde? No céu. Você terá riquezas aonde? No céu. Depois venha e siga-me. Depois você vem e siga-me. Então o Senhor está dizendo assim: se você quer ter uma vida perfeita, venda tudo o que você tem e doe aos pobres. E depois você vem e me siga. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico.
Jesus então disse aos discípulos, olha o que Jesus disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no céu. Uai, pastora, e Deus está fazendo acepção de pessoas? Não. O Senhor, Ele está colocando aqui, para ter eternidade nós devemos obedecer os mandamentos. O Senhor, Ele não está falando de riqueza. Ele, em nenhum momento que Ele falou que você, para entrar no céu, você precisa ser rico. Ou você precisa ser pobre. Ele falou que para você alcançar a eternidade, você precisa obedecer os mandamentos. Mas Ele está dizendo assim, se você quer ser perfeito, se você quer ser perfeito naquilo que Deus quer fazer, então venda todas as suas riquezas. O Senhor, Ele está mandando eu desfazer de tudo que eu tenho e entregar para o próximo. Ele está pedindo para você abrir mão de riquezas terrenas. Ele está pedindo para você não valorizar essas coisas. Ele está dizendo que o pobre e o rico tem diferença? Não. O que é que o Senhor está querendo dizer conosco aqui? Querendo dizer que era mais fácil um camelo passar na agulha de um... Como é o nome aqui, o negócio aqui? Pastora Vigia. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais fácil o rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Por quê? Uma pessoa bastarda como esse rico, ele até confia em Deus. Ele até tenta fazer as coisas para Deus certo. Mas a confiança dele, irmãos, está onde? No dinheiro. O que Deus está querendo dizer é que quando a pessoa ela tem muitas riquezas, quando ela está bem, quando tudo vai bem, ela acha que ela não precisa de Deus. É isso que o Senhor está falando. Que doido isso, né, pastora? Aí nós vamos lá para Jó. Você conhece bem a história de Jó, não é verdade? Você quer acompanhar comigo? Abra Jó 1 aí para você ver. Que nós vamos voltar para aí depois, para você entender a mensagem que eu quero passar para você. Jó 1 diz assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Era bom, honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos, 3 filhas e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Jó era muito rico, abastado. Só que Jó, ele tinha algo diferente do menino rico lá. Que nós vamos entender o que era. Quando terminava o banquete, no 5. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor em cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos lhe poderia ter pecado. Então ele já fazia logo tudo antes de... Então Jó, ele era rico, tinha uma família abençoada, uma empresa, tinha muitos empregados, muitos gados, muitos camelos, muitas ovelhas, um homem abastado. Mas Jó, ele temia a Deus, ele era temente a Deus e ele fazia de tudo para se desviar do mal. Aleluia. Chegou um dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus. O Senhor, no meio deles, veio quem? Satanás. Foram lá apresentar para Deus, aí Satanás veio no meio. O Senhor perguntou: de onde vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou lá o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não? É porque você é interessado no... Porque interessa no próprio Jó, te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça com ele e sua família e tudo o que ele tem. Satanás está querendo dizer assim, é claro, o que eu acabei de dizer neste instante, que para Jó não funcionava, mas para algumas outras pessoas ricas funciona, porque ele está dizendo aqui que era um único no meio de muitos ricos. Tinha muitos ricos naquela época, amém? Com certeza.
Mas no meio daquele monte de rico tinha um que temia a Deus e que se afastava de tudo quanto era coisa errada. Aí Satanás chega diante de Deus e diz assim: também, o cara tem tudo. O cara tem as bolsas que quer, as viagens que quer, as fazendas que quer. O cara tem o carro que quer, as mansões, as fazendas, tudo tá na... O cara só está só... Aí ele disse... O que Satanás disse? Pois bem, o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu. E todos conhecem a história. Satanás fez uma destruição na vida de Jó. A primeira coisa que ele fez foi destruir o que o homem mais ama: a empresa dele. Matou os empresários tudo, os funcionários tudo. Matou os animais tudo. Tudo. Ficou falido Jó, pobre. Pobre de finanças. Depois, destruiu a família de Jó. O que Jó fazia lá no início? Por medo de algo acontecer com os filhos dele. Por medo, não era nem que tinha feito, ele só por medo. Ele já ia lá e sacrificava animais para que nada viesse a acontecer com os filhos dele. Para proteger os filhos dele. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar onde eu vou chegar agora. Aí, você sabe o que o endemoniado falou? Mas também, você deixou a saúde dele. O homem, quando ele tem saúde, ele pode conquistar tudo de novo. Então a saúde, você não tocou na saúde. Olha o que o Senhor falou. Depois o que o Senhor falou? Então Jó se levantou. No 20, irmãos, vamos olhar o 20. Deixa eu ver o 18. Vamos ler do 20. Deixa eu olhar aqui direitinho, porque eu não quero ler muita coisa não. Vamos ler no 2, capítulo 2. Segunda prova de Jó, capítulo 2. Não vou ler isso tudo não, é muita coisa. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu. Irmão, você já prestou atenção que tem gente que por muito menos do que isso aqui abandona Deus? Muito menos do que só isso aqui abandona o Senhor? Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora se estendes a mão e ferires o corpo dele. Verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Satanás saiu depressa, mas foi ligeiro, viu, irmãos? Foi ligeiro lá para destruir Jó. Foi ligeirinho. Saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde o solo dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinzas, pegou um caco para se coçar, e a mulher dele disse: deixou a mulher, viu, irmãos? Deixou a esposa. Porque mulher agora adora dizer: eu não te disse? Eu te falei. Tem um bocado de mulher que adora falar isso aí. Bem que eu te disse. Eu tenho raiva dessa frase, irmãos. Eu não gosto dessa frase. Bem que eu te falei. Porque você está tendo discernimento de espírito, viu, irmão? Não foi de você mesmo, não. Foi Deus que mostrou. Aí a mulher de Jó disse: olha o que ela disse.
Você ainda continua sendo bom. Amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu. Irmãos, olha o que Jó respondeu. Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Você está entendendo a diferença, irmãos? Você está conseguindo distinguir a diferença de Jó para o moço rico? O mesmo Deus, os mesmos mandamentos, os mesmos princípios, mas pessoas diferentes. Pessoas com atitude diferente, comportamento diferente, com entrega diferente. Jó, ele entendeu. Ele sabia, ele tinha consciência de quem era o Deus que ele servia. Porque com muitas vezes, irmão, nós começamos uma caminhada com Deus. Nós começamos uma caminhada cristã. A primeira coisa que Deus faz é como fez com Jó. Afasta as amizades, arranca as riquezas. Muitas vezes as pessoas se encontram enfermas, mas mesmo assim essas pessoas não abandonam a Deus. Elas continuam firmes nas promessas de Deus. Mas tem gente que no primeiro momento não tirou as amizades, não tirou os empregados, não tirou as riquezas. Simplesmente Deus só ameaçou de ajudar o próximo. E essa pessoa já abandona a Deus. O menino rico, o Senhor conversou com ele, ele disse assim: não precisa você bom, porque só tem um bom. Mas se você quer ser perfeito, se você quer ser perfeito, irmãos, se eu quero ser perfeito, diante de Deus, nós precisamos nos comportar como Jó. Independente do que ele fez, independente da luta, independente da prova que está passando. Porque se Deus é Deus, Ele é Deus que vai restituir tudo que Ele mesmo tirou, e Ele vai te dar dobrado, e Ele vai te dar 100 vezes mais. Porque muitas vezes a nossa confiança está nas nossas riquezas, nas nossas conquistas materiais, aquilo que o olho humano está vendo. Mas deixa eu te dizer, se tem algo que você conquistou, se tem algo que você tem, assim mesmo foi porque Deus permitiu que você tivesse. Porque você mesmo, irmão, eu não posso, irmão, acrescentar nada se do céu não for liberado sobre a minha vida. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Deus está no controle total da nossa vida. Às vezes, irmãos, a gente se encontra num lugar desanimados, entristecidos. Às vezes por conta de família, às vezes por conta de emprego, às vezes por conta de conquista, às vezes por conta de vícios, às vezes por conta de enfermidade, às vezes por conta ministerial. Às vezes a gente se encontra entristecido, mas Deus não perdeu o controle da nossa vida. Ele continua sendo o mesmo Deus de Jó, e Ele continua sendo o mesmo Deus do moço rico. Ele não muda. Mas Deus, Ele quer que os nossos corações estejam submissos à vontade dEle. Estar submissa à vontade de Deus, muitas vezes não é estar submissa à vontade da minha mãe, do meu esposo. Muitas vezes eu vou contrariar o meu esposo, mas eu preciso entender, fazer e obedecer à vontade de Deus. Aleluia. Porque tem gente que vai dizer para você no momento da prova, no momento da luta, a tua família, o teu amigo, a tua vizinha, o teu vizinho, no momento da luta que você estiver enfrentando, ele vai olhar para você e vai dizer: esse é o Deus que você serve? Esse Deus aí eu não quero. Porque a restituição, ela vai vir, irmãos, para aqueles que creem. Para aqueles que creem, para aqueles que creem, para aqueles que creem. Uai, pastora, parece ser contraditório,
Porque Deus fala com o moço rico para ele vender tudo e dar aos pobres. Irmãos, a visão do cristão, ela nunca pode estar nas coisas terrenas. São passageiras. A visão do cristão, o alvo nosso é Cristo. Nós não podemos perder o alvo. O nosso olhar, a direção que nós devemos que almejar é Cristo. Nós não podemos perder esse foco. Nós não podemos perder esse alvo. Pode acontecer o que vier. Pode vir o que vier. Pode vir a tempestade. Pode vir as lutas. Pode vir a falência. Pode vir a enfermidade. Mas você não pode perder o alvo. Você tem que estar olhando sempre para o alvo. Você tem que estar almejando o alvo. Você não pode tirar o foco do alvo. Porque tudo que ele tirou. Olha o que a palavra dele diz. Volta lá para Mateus. Volte lá para Mateus. Mateus 19. Olha o que ele diz no 28, no 19 e 28. Olha o que ele diz. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, irmãos, renovar tudo, e o Filho do Homem se sentar no seu trono, glorioso. Aqui está falando já do novo tempo. Tem gente aí procurando a palavra ainda. Acompanhe essa passagem, ela é extraordinária. Vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos, para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos, aqui está falando com nós, aqui está falando comigo e está falando com você. E todos os que, por minha causa, deixaram casa, irmãos, irmãs, pai, filhos, terras, receberão 100 vezes mais, e também terão a vida eterna. Aleluia! E ele diz: muitos que agora se acham os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Nós servimos um Deus, a justiça de Deus, ela é imparcial. A justiça de Deus, ela não é medida como eu e você medimos. Porque o homem, ele vê o que está por fora, e Deus, ele vê o que está por dentro. Como Davi. Chegaram a ver um homem bonito, alto, e disse a ele. E Deus falou isso com quem? Com Samuel. Quem era Samuel, irmãos? Porque às vezes a gente se acha quase semideus. Que Deus fala comigo, que Deus... Tem hora que a gente toma essas posturas. De achar que Deus só fala comigo. Deus falou no coração de Samuel. Quem era Samuel? O profeta da época. O homem conhecido como profeta de todos os tempos. Um homem de Deus. Um homem que foi consagrado, que desde o ventre da mãe, que foi projetado. Um homem que foi juiz. Um homem que foi profeta. Um homem que foi sacerdote. Eu estou falando de Samuel, irmãos. Deus falou com Samuel. Samuel, o homem não olha como eu olho. Deus falou com Samuel que ele estava enganado, que a visão dele estava errada. Quando veio Davi, ele disse: é ele, o pequeno, o improvável, o humilhado, aquele que nem sentava na mesa para comer, aquele que era considerado como menino que nem conhecia a palavra. Ele era tido novinho. Esse aí nem Bíblia não conhece. Quem é esse aí? Esse aí vai fazer a obra de Deus? Esse daí que vai pregar? Esse daí que Deus vai usar? E Deus diz: é ele. Eu escolhi ele. Eu chamei ele. Eu separei ele. É ele mesmo. É ele mesmo que eu estou falando. É ele mesmo que eu estou levantando. É ele mesmo que vai ser instrumento de Deus aos 4 cantos do mundo. Porque eu sou Deus e eu não olho como o homem vê. Aleluia.
Aleluia. Então eu quero dizer para você, irmãos, que a restituição que Deus está me garantindo e garantindo para você, pode ser que aconteça hoje ou amanhã. A tua confiança está onde? A minha está em Deus, irmãos. Se eu não tivesse a confiança no Senhor, nem aqui eu estaria. Você pode ter certeza disso. Vamos voltar lá para Jó? Volte lá para Jó. Volte para Jó. Olha o que é que Deus faz com aquele homem fiel. Jó 42. E toda a história no livro de Jó, você vai ver que Jó foi criticado. E Jó foi criticado por quem, irmãos? Pelos amigos. Jó, ele foi o quê? Julgado, apontado. Disseram até que Jó tinha pecado. Os amigos cristãos, o povo de Deus também, duvidaram da integridade de Jó. Mas você sabe o que aconteceu? Veja comigo aí, Jó 42. A partir do 7. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz da região de Temar: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade ao meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros, 7 carneiros, levem a Jó, vá ter com Jó, vá se consertar com Jó, e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. Não está falando por causa do pecado de Jó, está falando por causa dos pecados dos amigos de Jó. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temar, Beldade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamã, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado. E ele aceitou a oração de Jó. Quem aceitou a oração de Jó? Deus. Deus recebe a oração de um justo, irmão. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é fogo consumidor, e Deus, ele ama a justiça. No 10 diz assim: depois que Jó acabou de orar pelos 3 amigos, o Senhor fez com que Jó ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo que tinha sido tirado antes. Todos os seus irmãos e irmãs e os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estava triste pelo que lhes havia acontecido, e os consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Honrou a Jó. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 jumentos. Também foi pai de 7 filhos e de 3 filhas. A primeira deu nome, irmãos. Você sabe o que Deus fez? Deus honrou Jó perante a sociedade. Deus fez com que os amigos reconhecessem que Deus era na vida de Jó e que Jó estava certo. Deus usou aquele povo daquela cidade para prestar honrarias a Jó. Colocaram um anel no dedo de Jó. Reconheceram quem Jó era. E Jó foi restituído de tudo aquilo que o próprio Deus, o próprio Senhor permitiu para ser tirado, para ser arrancado de Jó,
para provar que quando uma pessoa, ela está firme em Deus, quando ela sabe quem é Deus na vida dela, irmão, não tem riquezas, não tem doença, não tem nada que tire ela do propósito de Deus, não tem nada que afaste ele do propósito de Deus, porque a pessoa que está com os olhos fitados no alto, ele sabe quem ele está fazendo, ele sabe para quem ele está servindo, ele sabe quem vai honrar, ele sabe quem vai guardar, ele sabe quem vai restituir, ele sabe quem vai abençoar, é Deus. Não tem nada, irmãos. Quando você sabe que Deus é na sua vida, não tem nada que tire o propósito de Deus. Quando você sabe quem você é no Senhor, não tem nada que tire você do centro da vontade de Deus. Porque por mais que você caia, por mais que você desça no chão, por mais que você vá nas cinzas, Ele dá as mãos para você e diz: eu sou na sua vida, independente do que você está passando. Se levante e comece de novo. Se levante e comece de novo. Se levante e comece de novo. Porque Ele vai te honrar. Em nome de Jesus. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei qual área da sua vida precisa ser restituída. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus de restituição. Ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus de novidade de vida. Ele não é o Deus de ficar choramingando e olhando para trás, porque tudo que é para trás tem que deixar para trás. Eis que tudo se faz novo. Nós precisamos olhar para frente. Irmãos, tem pessoas que não vão conseguir andar com você. Você está numa caminhada, você está numa corrida. Tem gente que vai tropeçar e vai cair, não vai conseguir levantar mais. O seu alvo é Cristo. O seu alvo é Cristo. Você não pode perder o seu foco. O seu alvo é o céu. O seu alvo é o céu. E você não pode voltar, porque de repente você vai voltar para pegar pessoas que ficaram para trás e você não vai conseguir chegar no seu alvo. Não olhe para o alvo, não desista do seu alvo, não olhe para os lados, olhe sempre para a frente, olhe para Jesus, olhe para o seu alvo, não desista do seu alvo, olhe para o seu alvo. Nem todo mundo vai conseguir correr igual você corre, nem todo mundo está preparado para enfrentar o que você enfrenta. Nem todo mundo está disposto a renunciar o que você renuncia. Nem todo mundo está preparado para ter a vida de santidade que você tem. Nem todo mundo está preparado para enfrentar enfermidades, enfrentar luta, falta de dinheiro, escassez, do jeito que você passou, do jeito que você viveu, o que você enfrentou. Cada um de você que está aqui, você tem uma história. Você sabe quem você é em Deus. Não é o que o outro fala, não é o que você pensa, é o que o céu pensa a respeito de você. Se preocupe com o que Deus pensa de você. Se preocupe com a sua vida com Deus, porque o resto Ele cuidará. Aleluia. Fique de pé, irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. É uma palavra que traz para nós certeza e convicção de que não é por dinheiro, não é pelo que eu fiz, não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Homem não salva homem. Deixa eu te dizer uma coisa. No dia que você desistir de Cristo, Ele vai desistir de você. Nunca, irmãos, desista do que Deus tem na sua vida. Nunca abandone o chamado de Deus na sua vida por causa de homem. O homem amanhã ele volta ao pó. E você não vai ter o homem para você confiar. Mas Deus, Ele é eterno. Tem pessoas que saem da presença de Deus. Eu não estou falando de igreja, que nós somos uma igreja em todo canto do mundo. Tem pessoas que saem da presença de Deus por causa de homens. Nunca esteve na presença de Deus por causa de Deus. Esteve na presença de Deus por causa de homem. Porque aquele que está na presença de Deus por causa de Deus, ele jamais vai sair da presença de Deus.